Vamos chamar então para a nossa roda de conversa o Aldo Fornesieri, que é cientista político, professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito bem-vindo ao Mercado Aberto. Bom dia, obrigada pela sua participação. Professor, eu quero começar com essa prisão preventiva e com o trânsito em julgado iminente do processo de Jair Bolsonaro. Que perspectivas isso coloca na mesa para a direita? O senhor acha que, a partir disso, desse fato, a direita tende a se desorganizar ainda mais, porque tem uma cisão clara aí entre a família Bolsonaro, que gostaria de ver um representante dessa franquia Bolsonaro na cédula, na cabeça de chapa, nas urnas no ano que vem, e o centrão de outro, que quer alguém mais pragmático, algum dos governadores de direita, seja Tarcísio, seja Ratinho Júnior, que é um outro representante. Essa prisão de Bolsonaro tende a unir a direita, ou o senhor vê esse campo conservador mais fragmentado e vivendo um dilema aí quase que existencial? Olá, olha, Amanda, eu penso que o efeito é fundamentalmente um efeito dispersivo. Não há propriamente uma divisão, porque eu acho que todos esses grupos tenderão a se unir num segundo turno no ano que vem, né? Mas tem um fator importante que é o problema da eleição de deputados e senadores. Quer dizer, há que se ver também qual que vai ser o efeito captado por pesquisas, né? Quer dizer, ainda não saiu nenhuma pesquisa sobre o efeito na sociedade quanto à prisão, mas penso que o efeito não vai ser tão positivo assim, quer dizer, a tendência é que seja negativo, e aí vejo o seguinte, quer dizer, cada deputado, ele vai se colocar o dilema, como é que eu vou ficar com a minha reeleição no ano que vem? E aqueles mais radicais, eu acho que eles tendem a radicalizar o processo, tendem a tensionar mais ainda o processo. No entanto, quer dizer, no campo bolsonarista tem gente que é mais moderada e eles tendem a se afastar um pouco. Então, o efeito vai ser dispersivo. E quanto à candidatura presidencial, penso que a família Bolsonaro não vai abrir mão de uma candidatura própria. Por quê? Porque também é um elemento de sobrevivência. Quer dizer, não se sabe qual que é o efeito da candidatura Bolsonaro. Penso que também ela não vai embarcar numa eventual candidatura Tarcísio. Eu sempre tenho dito desde o início que a candidatura do Tarcísio é improvável, porque ele vai sair de uma zona de conforto, de uma reeleição quase que certa, para um cenário que é muito complicado, muito incerto, muito imprevisível. O governo Lula, evidentemente, que não está tão bem assim nas pesquisas, mas a tendência é que ele recupere terreno, principalmente a partir do início da campanha. Então, por que o Tarcísio sairia de uma reeleição quase certa para embarcar num processo totalmente duvidoso e incerto? Eu acho que ele pode temer o efeito Dória, né? O Dória também deixou o governo do estado, se lançou a candidatura presidencial e depois saiu de cena. Então, eu acho que essas questões são fundamentais para quem projeta ainda uma carreira significativa no futuro. Professor, vamos tentar mergulhar, nos aprofundar mais em por que, quando eu falei que a família Bolsonaro vive esse dilema quase que existencial de sobrevivência política mesmo, da franquia Bolsonaro, qual que é o cálculo político da família Bolsonaro? Quer dizer, se você emprestar esse bolsonarismo, porque a direita cresceu em 2018 sob o guarda-chuva do bolsonarismo, e depois com o ocaso, com o enfraquecimento do ex-presidente, você tem naturalmente uma disputa de poder nesse campo conservador. Claro que a direita mais pragmática, profissional, quer o apoio do bolsonarismo, precisa disso para se eleger, quer esse capital político, precisa dos votos, mas, ao mesmo tempo, quer impor um certo divórcio no sentido que quer mandar ali em todo o contexto. E a família Bolsonaro pensa, bom, se eu ceder, talvez, esse sobrenome Bolsonaro agora, para algum personagem que seja mais identificado com o Centrão, que essa pessoa ganhe ou não na disputa presidencial no ano que vem, talvez ele nunca mais recupere o protagonismo ou o domínio de toda a direita. É mais ou menos por aí? Qual é o cálculo que a família Bolsonaro faz nesse momento? E se hoje a direita é maior do que o bolsonarismo e o bolsonarismo tende a retroceder e representar uma fatia menor da sociedade? Eu entendo que a direita é maior que o bolsonarismo e acredito que nós vamos ter uma pulverização de 3 ou 4 candidaturas de direita. Por exemplo, é praticamente certo que o governador de Minas vai ser candidato, não tanto
por uma perspectiva talvez de vitória ou não, mas o Partido Novo, ele entende que para sobreviver e fugir da cláusula de barreira, é fundamental que o governador de Minas seja candidato. Tem a perspectiva do Caiado, quer dizer, agora ele tem algum tipo de problema de saúde, não sei como é que ele vai se colocar. E nesse sentido, me parece que o bolsonarismo, para ele, é fundamental que ele tenha uma candidatura própria. Não tanto com a perspectiva de aglutinar a esquerda, porque, aliás, a direita, porque isso parece impossível, mas para sobreviver politicamente, depois ver o que vai acontecer lá adiante. E nesse campo mais de centro, eu acredito que a candidatura mais viável e mais provável seja a do Ratinho Júnior, na medida em que eu penso que o Tarcísio não vai ser candidato à presidência da República. Então, é um pouco esse o quadro. No mínimo, vão ter 3 candidaturas. Uma do bolsonarismo, o governador de Minas e talvez o Ratinho Júnior, expressando um pouco mais o centrão, o centro político, que também não tem um centro e um líder que seja totalmente aglutinador. E se o Lula melhorar, digamos assim, a sua perspectiva eleitoral e também o desempenho na opinião pública, eu acho que ele vai atrair uma parcela significativa também do centro político. Então, o senhor acha que com essa pulverização provável, que o senhor enxerga como provável do campo da direita, isso beneficia a esquerda? Vamos olhar um pouquinho para a esquerda. Como é que a esquerda está performando nesse momento? Porque a gente viu uma recuperação da popularidade do presidente Lula, mas depois houve uma leve queda ou talvez uma interrupção dessa melhora, desse avanço, principalmente a partir da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, ou seja, com a pauta da segurança pública, que é uma dificuldade, é um desafio para o campo da esquerda. Então, como é que o senhor vê o Lula? Primeiro, diante dessa pulverização, dessa fragmentação da direita, isso beneficia, o favorece, e depois, em relação a essa pauta da segurança pública e os desafios que o próprio governo tem. Bom, eu publiquei um artigo no final de semana dizendo que o problema da segurança pública é o nó górdio do governo. Quer dizer, o governo nunca se colocou bem, aliás, a esquerda, historicamente, ela nunca se colocou bem no tema da segurança pública. Por que é o nó górdio? Porque ela não sabe como desatar. Quer dizer, como é que foi desatado o nó górdio lá no mito grego do górdio? Quer dizer, o Alexandre o Grande chegou e cortou o nó com a espada e desatou. Quer dizer, então, o que o governo teria que fazer no tema da segurança pública? Ele teria que ter uma inovação, ter uma perspectiva inovadora e criativa para sair desse impasse histórico da esquerda em relação ao tema. Eu acho que, desde o início do mandato 3 do Lula, houve uma leitura equivocada da conjuntura. Qual que foi essa leitura? Quer dizer, nós tivemos 8 de janeiro, e 8 de janeiro colocou em xeque a autoridade do governo, a própria autoridade do Lula. E também já, na época, se falava muito nas organizações criminosas que representam pequenos estados dentro do Estado. E ao invés do governo, quer dizer, colocar uma postura forte com autoridade na questão da segurança pública e particularmente no Ministério da Justiça, o que ele fez? Ele tirou 2 operadores que eram bons, que foi o Flávio Dino e o Ricardo Capelli, e colocou pessoas que eu acho que elas não têm perfil adequado para comandar a segurança pública e a justiça num momento tanto de tensionamento político quanto de avanço das organizações criminosas territorialmente e em vários espaços do mercado econômico legal e ilegal. Quer dizer, hoje as organizações criminosas têm um vasto processo de intervenção em setores econômicos legais e ilegais. Quer dizer, as pesquisas mostraram, e até uma divulgada pelo Datafolha, que mais ou menos 28 milhões de pessoas são afetadas pelas organizações criminosas. Isso representa um poder inaceitável. E o governo federal ficou passivo. Qual que foi o caminho do governo federal? Apostar na melhoria das leis, como esse projeto antifacção e a PL da segurança pública. Tudo bem, ninguém discorda que a legislação tem que ser melhorada, mas segurança pública você resolve com ação.
E o governo até agora fez ações esporádicas, por exemplo, essa do carbono oculto, que foi bem sucedida, mas isso é absolutamente insuficiente. E só para completar, Amanda, quer dizer, a operação do Rio, eu entendo que ela foi uma operação planejada exatamente para dar à direita a sua bandeira principal, que vai ser a bandeira da segurança pública. E a população, de certa forma, aplaude, em que pese, digamos assim, o espetáculo horrendo que foi oferecido, com 121 mortes, mas veja o seguinte, historicamente, tem se mostrado que também essa ação da direita ela é ineficaz. A matança não resolve o problema da segurança pública. Então, o país vive nesse impasse. Uma esquerda que não tem proposta e uma direita sangrenta que comete chacina, que é absolutamente incapaz de resolver o problema. Professor, é muito interessante o senhor estar pintando um cenário assim meio que de um impasse eleitoral, porque se por um lado você tem uma fragmentação que pode enfraquecer a direita, você tem um problema aí, uma crise de cunho político, de crise do bolsonarismo interna, intestina, por outro lado, na esquerda, você tem um problema que não é endereçada corretamente o principal anseio, a principal demanda da sociedade, que é a segurança pública. Nessa balança, o que vai falar mais alto? Bom, eu penso que, veja o seguinte, quer dizer, o país continua politicamente polarizado, e isso não há dúvida. E mesmo que haja uma fragmentação da direita no primeiro turno, no segundo turno ela vai se unir. Então a disputa vai ser bastante acirrada no segundo turno, esse é o cenário que se desenha, mas eu acredito que o Lula tende a se distanciar um pouco dos oponentes, particularmente no primeiro turno. Vamos ver como é que vai se desenhar o segundo turno, porque nos momentos de virada do primeiro para o segundo turno sempre acontecem movimentações de segmentos eleitorais. Mas, quer dizer, o Lula, eu acho que ele está acertando em muitas coisas, por exemplo, desde a COP30, a questão do G20, toda a pauta ambiental, a pauta, a forma como o governo se conduziu diante do tarifaço, eu acho que ela beneficia o Lula, né? Quer dizer, a articulação de um diálogo com o próprio presidente Trump, eu acho que também beneficia o Lula, e o governo tem vários projetos significativos que não são mostrados. A comunicação do governo, ela continua ruim, assim como a articulação política. Por exemplo, uma das questões que a direita bate muito no governo é a questão da mão de obra, e que o Bolsa Família, ele, digamos assim, prejudicaria o processo de uma mão de obra mais qualificada. Mas se nós olharmos os números, nesse ano aqui, o ano passado, alguns milhares de pessoas saíram do Bolsa Família porque exatamente foram para o mercado de trabalho. Então, essas coisas positivas que o governo tem não estão sendo demonstradas. Eu acho que com o início da campanha o ano que vem, a tendência é que, ao menos no primeiro turno, o Lula se distancie bastante dos outros candidatos.